Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro Conectadas, do ano. Nós temos hoje por título Conectadas em Casa, que é quando temos ministras da casa. Nós vamos ter encontros ao longo do ano, onde nós vamos receber mulheres, visitantes, mulheres de outras igrejas, mulheres de Deus que vão estar ministrando a nós. Mas essa primeira edição nós estamos em casa, com ministras da casa. Então nós vamos ter 2 tempos de ministração, onde nós vamos receber a boa palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Lucas, Evangelho de Lucas. Nós fizemos a agenda da igreja bem no iniciozinho do ano, meu marido, e eu ali o auxiliando. Lucas 1, vai lá comigo para Lucas 1. E aí nós fomos definindo as datas, as programações da igreja, qual data seria para cada programação. E desde então o Senhor trouxe essa passagem ao meu coração. Na verdade, Ele trouxe ao meu coração uma frase, que a Jeane deu spoiler aqui, ó. Eu quero até conferir, porque eu estava ali, no céu, eu não sabia se estava no céu, se eu estava na terra, mas deixa eu conferir, daqui a pouco eu vou conferir com ela, se era realmente essa frase que ela repetiu algumas vezes durante a ministração de música, porque eu falei, que menina guiada é essa, gente? Tá dando spoiler assim? Porque embora nós vamos ler, o texto inteiro, e o texto ele é muito rico, ele é maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre uma personagem, uma mulher extraordinária da palavra, uma mulher que ela é muito mencionada, no meio cristão nem tanto, por causa de uma idolatria que existe em torno dela, em outros lugares, e aí acaba que no meio cristão a gente não valoriza tanto essa mulher extraordinária. Amém? Quantas sabem de quem eu estou falando? Amém? Irmãs, só de falar me dá vontade de chorar. Porque esses meses eu venho meditando sobre a vida de Maria. Esses meses eu venho falando com o Senhor, Pai, como ela conseguiu ser tão forte? Como ela conseguiu ser tão novinha, ser tão forte, tão convicta? Como tão novinha ela conseguiu ser tão devota, tão amante do Senhor? Se é que eu posso usar essa palavra, você está entendendo? Amar tanto o Senhor, a ponto dela não olhar para os riscos, ela não olhar para nada, mas simplesmente para a vontade do Pai nela. Amém? Então eu quero que você acompanhe aqui comigo Lucas 1, a partir do verso 26. Nós vamos ler do 26 ao 38, e a palavra diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: agrada-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho.
a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha o que Maria fala diante dessa revelação. Diante dessa revelação, diante de algo que a Bíblia fala que ela achou estranho. Porque a Bíblia fala que ela se perturbou. E ela queria compreender o que aquilo que o anjo estava dizendo para ela significava. E aí ela responde, respondeu-lhe o anjo. Então Maria disse ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E aí no 35 o anjo responde a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele fala: e Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. E aí ele fala algo glorioso, ele diz: porque para Deus não haverá impossível. Para Deus, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Era isso que você estava repetindo? Cumpra-se em nós? Não sabe, né? Não sabe, nem lembra. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Quando nós estávamos lá fazendo então o calendário, e aí nós percebemos no nosso coração que essa primeira edição seria o Conectadas em Casa, né? E eu estaria então compartilhando uma mensagem com você. Logo saltou no meu espírito: que se cumpra em mim a tua vontade. Essa foi a frase: que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Que se cumpra em mim a sua vontade. Eu sabia onde estava, qual era o contexto que estava esse versículo, então eu fui para Lucas para poder olhar, né? E desde então eu tenho meditado a respeito disso. E Deus, Ele trouxe algumas coisas ao meu coração que eu quero compartilhar com você essa noite. E a primeira coisa, irmãs, é que o Senhor falou comigo foi: filha, chegou o tempo das minhas filhas não olharem mais as dificuldades, não olharem mais os desafios, não olharem mais para si mesmas, mas diante das minhas propostas, diante das minhas promessas, elas simplesmente dizerem: que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Amém? Chegou o tempo de eu não mais ouvir desculpas. Chegou o tempo de eu não mais ouvir: pode desligar, deixa só um. Deixa esse daqui, pode desligar esse aqui, pode desligar esse aqui também. Ou então deixa esse aí, desliga esse aqui, por favor. Pode desligar esse aqui, tá bem geladinho já. Esse aqui pode deixar. Obrigada, tá, meu irmão? E aí o Senhor falando comigo, Ele falou assim: chegou o tempo de eu não mais ouvir desculpas. De eu não mais ouvir depois, Senhor. Agora não. Agora eu estou envolvida com isso aqui. Agora não, Senhor, porque eu preciso terminar isso aqui. Agora não, Senhor, porque eu acabei de começar isso aqui. Então Deus falou comigo assim: filha, chegou o tempo
de eu ouvir das minhas filhas prontamente, como eu ouvi de Maria, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Chegou o tempo de prontidão. E irmãs, eu estava orando durante esse período, durante o dia de hoje, e o que veio claramente, fortemente no meu espírito foi a palavra chamamento, comissionamento. Essa é uma noite de comissionamento. Essa é uma noite de chamamento. Essa é uma noite onde Deus está nos chamando a ir mais fundo, a ir mais profundo, a mergulhar mais fundo. Essa é uma noite onde Deus, Ele está nos chamando, Ele está nos comissionando. Agora presta atenção no que aconteceu aqui. A obediência de Maria gerou a vida. A obediência de Maria gerou o Salvador do mundo. A obediência, a prontidão de Maria gerou aquele que marcou a humanidade antes e depois dele. A prontidão de Maria gerou aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E enquanto eu observava isso, o Espírito Santo falava para mim: Michela, avisa elas que há cura na obediência, há cura na prontidão. Comunique a elas, compartilhe a elas que o extraordinário está na obediência, o extraordinário está na prontidão. Muitas me pedem para viver o extraordinário, mas Maria pôde desfrutar do extraordinário porque ela prontamente me disse: aqui está a sua serva, aqui se cumpre em mim. Que essa noite seja uma noite onde você levante as suas mãos e sem reserva você diga ao seu pai: eis aqui a sua serva, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Que essa noite, minha amada, você não olhe para os desafios, você não olhe para as dificuldades, você não olhe para o estado atual que você esteja. E como eu falei para você, durante esses meses, esses poucos meses do início do ano até aqui, eu venho meditando e eu fazendo perguntas ao Senhor. E eu falando para Deus: meu Deus, como tão jovem, como tão novinha, tinha um equilíbrio emocional, tamanho. E se nós formos trazer para os dias de hoje, a palavra é inteligência emocional, né? Irmãs, olha, Maria tinha um alto nível de inteligência emocional, de equilíbrio, de estrutura emocional. Ela estava, irmãos, assumindo algo com o Senhor que poderia colocá-la, que a colocou num alto nível de risco para a sua própria vida. José cogitou a nem casar com ela. Ele cogitando com ele mesmo. E ele amava tanto ela, tanto, que ele teve um cuidado com ela. Bom, eu vou guardá-la, por ficar aqui guardando para que nada de ruim aconteça com ela, para que ninguém faça nenhum mal a ela, até que eu venha abandoná-la, deixá-la. E aí vem o anjo do Senhor e fala com José: olha, não faça isso. Não tenha medo de tomá-la como esposa, porque o que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. Amém, irmãs? A obediência cura as suas emoções. A prontidão em obedecer cura emoções. Talvez você hoje esteja aqui com o seu emocional todo bagunçado.
Talvez você hoje esteja aqui com o seu emocional totalmente afetado por tantas coisas que você sofreu. Mas eu quero te dizer, segundo aquilo que Deus, ao longo desse tempo, vem trabalhando e falando ao meu coração, diga a elas que a obediência cura as emoções. A prontidão em me obedecer cura as emoções, cura o corpo físico. A prontidão na obediência, a obediência as levarão a um lugar de viver o extraordinário. Aleluia, 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 aleluia. É tão lindo isso aqui, irmãs. É tão interessante. E quando ela fala, olha, como se dará isso? Como se dará isso? E aí, o Senhor falou comigo, filha, fala para aquelas que têm me perguntado, como, Senhor, eu vou fazer isso? Como que eu vou empreender nisso? Como que eu vou realizar isso? Eu olho para mim, eu vejo de onde eu vim, eu vejo o histórico da minha família, eu olho para mim e tantas coisas estão no meu coração, tantas coisas o Senhor coloca no meu coração, eu me vejo em tantos lugares, eu me vejo diante de tantas pessoas, eu me vejo realizando tantas coisas. Eu me vejo pisando em tantos lugares. Dentro de mim, quando eu fecho os meus olhos, eu tenho visões. Eu tenho imagens. E eu sei que é o Senhor que tem me dado todas elas. Mas, Pai, quando eu abro os meus olhos e eu olho ao meu redor, eu não vejo possibilidade que aquilo que eu enxergo por dentro aconteça. Então, deixa eu te dizer, olha o que o anjo falou, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. Amém, irmãs? Olha o que ele fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Trazendo para os nossos dias, o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, dentro de você. A unção de Deus, ela está dentro de nós e ela está sobre nós. E essa unção sobre nós é a unção capacitadora, é a unção para realização. É a unção para eu e você realizarmos aquilo que nós não temos capacidade de realizar. Essa unção, ela está sobre nós. Ela repousa sobre nós. Então, irmãs, não é na sua habilidade, não é na sua força, não é no seu entendimento, não é no nome que você carrega, naturalmente falando. Sabe, pessoas que têm, um nome, e aí onde ela chega, fulano de tal, é chamada pelo sobrenome, então as portas se abrem, pessoas se curvam diante delas, não é assim? Eu e você temos o nome que está acima de todo nome. Eu e você temos o nome que está acima de todo nome. E a esse nome tudo precisa se dobrar. A esse nome tudo precisa se render. A esse nome tudo precisa se curvar. Então não é no meu nome que eu vou. Não é na reputação do Batemarque que eu vou. Não é na reputação do Quinup que eu vou. Eu vou no nome de Jesus. Aleluia. Irmãs, que essa noite os seus olhos se abram. Para que você receba do teu Pai essa palavra. Ela vem queimando, ela vem ardendo no meu coração.
E eu não vi a hora de chegar hoje para eu compartilhá-la com você. Porque são anúncios que o Senhor compartilhou ao meu espírito para eu dar para você essa noite. Você quer viver o extraordinário? Prontidão. Esteja pronta, assim como Maria. Ó, sua serva está aqui. Irmãs, ela não viu a dificuldade. Ela ia ficar grávida sem nunca ter tido uma relação íntima com ninguém. Ela acreditou na palavra do anjo, no recado que o anjo trouxe para ela, de Deus. Eu acho tão interessante que ele fala, agraciada, favorecida. Ela achou-se agraciada, digna de receber aquela mensagem. Deixa eu te dizer, hoje você está sendo agraciada. Hoje você está sendo digna de receber essa mensagem. E a mensagem é, você vai viver o extraordinário. Coisas extraordinárias você vai viver. Se tão somente você estiver pronta, em prontidão para obedecer, porque a obediência vai te levar de um degrau de glória para outro degrau de glória. A obediência, a prontidão em obedecer, a prontidão em dizer que se cumpra em mim segundo a sua palavra, vai te curar. A prontidão de você dizer que se cumpra em mim segundo a sua palavra vai te tirar de um lugar inferior e vai te colocar num lugar superior. Vai abrir portas para você, vai abrir caminhos onde não existia. Vai fazer com que pessoas sejam persuadidas por aquilo que você carrega e simplesmente abram as portas para você passar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, que se cumpra em mim, segundo a sua palavra. Você pode repetir isso, Pai? Que se cumpra em mim, segundo a sua palavra. Irmãs, não é mais tempo do Senhor ouvir de você desculpas. Não é mais tempo do Senhor ouvir de você desculpas. Não é mais tempo de você ouvir do Senhor, agora não. Eu estou ocupada com isso, eu estou ocupada com aquilo. Não, 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 não. Que se cumpra em mim, segundo a sua vontade. O Ministério de Música pode vir aqui, por favor? Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós vamos lá para Filipenses, abra comigo rapidamente aí. Filipenses, aleluia. Filipenses 2, aqui no 5 a Bíblia vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, irmãs, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Ele não hesitou.
Você lembra de Jesus no Getsemane? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Maria chega e fala: olha, como que isso vai se dar? Aí o anjo responde para ela como vai dar. Logo em seguida ela fala: sua serva está aqui, que se cumpra em mim a sua vontade. Que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Jesus no Getsemane ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediência traz exaltação. Uma vida de obediência traz exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Irmãos, a Bíblia não diz que Deus deu um nome para Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus deu o nome que está acima de todo nome. Ao nome dele, tudo tem que se prostrar, tudo tem que se dobrar, tudo tem que se render. Mas a Bíblia deixa claro que essa conquista foi por causa da obediência. Você quer conquistar? Obedeça. Você quer conquistar? Obedeça. Mas não obedeça aos 45 do segundo tempo, não. Obedeça assim que o comando vier. Não hesite, irmãs, não hesite, não hesite em obedecer. Faça como Maria. Nem sempre você vai ter uma resposta. Nem sempre você vai compreender como irá acontecer, como se dará. Nem sempre. Às vezes Deus vai falar para você, mas nem sempre Ele vai dizer. Mas não é porque Ele não diz em determinadas ocasiões que nós não devamos estar em prontidão para obedecer. Tudo que nós precisamos fazer, queridas, é confiar nele. Amém? Você pode se colocar de pé? Aquelas que